Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? E o tema desta manhã é: tem alguém chamando o seu nome? Grita teu nome aí. Eu não sou bom para isso. Como você chama? Fala alto o teu nome. Tem alguém que ouviu o teu nome. Tem alguém que ouviu o teu nome nesta manhã. E isso vai te motivar. Porque tem alguém que agora vai replicar o teu nome. E você precisa ouvir. Porque tem alguém que está te chamando. Você chamou, gritou teu nome, não gritou? Alguém está chamando o teu nome agora, nesta manhã. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia nesta manhã, em Lucas, o discípulo de Jesus, o médico, o Dr. Lucas. Você sabia que Lucas era médico? Lucas era doutor, um médico. E sabe que médico é minucioso em alguns detalhes, né? Até por causa da própria profissão. Então, Lucas 19, versículo 1. Lucas 49, capítulo 40. Lucas 19, versículo 1. Eu estou com 49 na mente. Vamos. Ô Bia, pode ligar aqui. Já está gravando? Então, você que está nos assistindo, graça e paz, é bom estar com vocês também. Gostaria muito que você estivesse aqui. Eu ia te dar um grande abraço também. Mas seja bem-vindo. Lucas 19, versículo 1, vai contar a história de Zaqueu, o publicano. Olha a história deste homem. Vamos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Pode ir, nós vamos até o 10. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu à figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, foi teu nome aí, ó. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Tem visita na tua casa hoje. Tem visita na tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor use a minha boca como instrumento para falar à tua igreja, e que eles tenham um ouvido sensível à tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou contar um pouquinho da história desse homem, né? Zaqueu era publicano. Ele tinha autoridade, porque ele era maioral, na minha versão fala, né? Em algumas versões fala chefe, né, dos publicanos.
Então esse cara era da estirpe bem alta da sociedade. Ele era um cara rico. E para tirar a dúvida de todo mundo, Jesus também se importa com as pessoas ricas. Nessa sociedade que nós vivemos, tem-se sempre a impressão que o coitado é o pobre, é o miserável. Mas engana-se as pessoas, porque aquele que não conhece Jesus, todos nós precisamos da misericórdia dele. Então, tanto o pobre como o rico é miserável em Cristo, se não se converter, se não achar Jesus, se não for achado por Ele, se não for achado por Ele. Por isso eu falei, grita teu nome aí, dá um alô para Jesus. Ô Jesus, eu estou aqui na igreja Apex, Rua Caçaquera, escuta meu nome. Eu não sou rico, também não sou pobre, mas eu quero o Senhor. Então você, presta atenção, esse cara era rico, e riqueza nem sempre, e ter tudo o que a gente quer na vida, faz com que a gente se torne uma pessoa feliz. Porque felicidade não é medido por aquilo que eu possuo. Claro que aquilo que eu possuo é bom. Ninguém menospreza uma bela casa, um belo carro, um belo trabalho, dinheiro na conta, saúde perfeita. Ninguém menospreza isso. Mas isso não mede a felicidade. E este homem, Zaqueu, era infeliz. Ele era infeliz. Ele era chefe do publicano maioral. Ele tinha pessoas, hoje, e o publicano o que fazia? Ele cobrava imposto, ou impostos. Esse cara era aquele cara chato, que ia na tua casa e batia lá, hoje é dia de pagar a continha. Hoje é o dia de pagar o tributo a César. Hoje é dia de pagar o tributo a Roma. E ele tinha ainda o poder, este homem, de dizer quanto você deveria pagar. E ele passou a ser detestado por toda a sua comunidade. Sabe aquela expressão que a gente usa? Resistir ao capeta e ele fugirá de vós? É mais ou menos, fugir de Zaqueu, resistir a Zaqueu, ele fugirá de você. Porque Zaqueu era uma pessoa mal vista, mal querida, não tinha amigos. O ambiente dele se tornou só familiar, porque na rua ninguém gostava dele, ninguém gostava desse homem. Mas você vai se surpreender com esse homem, você vai se surpreender com Zaqueu. E Jesus entra na história e na vida de Zaqueu de que forma? Lá em Lucas 9:51, e só para te complementar, esta semana da visita a Jericó, que é onde Zaqueu mora, é a semana da morte de Jesus. Jericó vai ser a última vez que vai ver Jesus. Jericó nunca mais vai ver Jesus na terra. Jesus vai passar por Jericó e depois ele vai para a cruz. Mas Jesus, por que ele passou para Jericó? Porque ele recebeu um chamado para ir para Jerusalém. Um chamado de Deus, uma visão, ele sentiu que ele deveria ir para Jerusalém. E aí ele sai da Galileia rumo a Jerusalém. E no trajeto ele é obrigado a passar em Jericó, a cidade de Zaqueu. E sabe que Jesus é um homem que surpreende a vida da gente. Jesus é tremendo, meu querido. Só quem conhece Jesus sabe que ele é demais. Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Ele sabe de você os detalhes que nem você conhece.
Jesus vai além daquilo que é comum. Jesus vive no extraordinário. Jesus atravessa Jericó. Jesus está caminhando em Jericó. E entra um outro personagem nessa caminhada de Jesus, Zaqueu. E sabe que Zaqueu em hebraico, se eu não me engano, chama Zacash, que significa puro e inocente. Um cara que tem um nome desse, Zaqueu, puro e inocente, detestado por todos da sua cidade. Mas Jesus não vê o comum, ele vê o sobrenatural. Os detalhes que ninguém sabe da vida de um homem, Jesus sabe. Porque nada oculta aos olhos do nosso Deus. Um homem cobrador de impostos, pecador, mal visto, pecador como eu e como você, que precisa ouvir a voz de Jesus, que precisa estar atento àquilo que Jesus quer falar com você. Zaqueu era rico, mas vazio. Zaqueu tinha poder, mas era detestado por todos aqueles que estavam à sua volta. E ele tinha um vazio dentro de si. Tinha um vazio. Mas quando ele soube que o mestre iria passar em Jericó, algo surpreendente aconteceu no coração deste homem. E ele decidiu tirar a prova dos 9. Eu quero conhecer esse tal de mestre, esse tal de Jesus. E se você está aqui nesta manhã, disposto a conhecer o mestre, você escolheu algo bom. Porque o mestre está aqui nesta manhã. O mestre está aqui. E o mestre está à tua procura. Você não precisa nem ligar para 190. Jesus está à tua procura. E Ele quer você. Ele quer você que está me ouvindo aí pela internet. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele te quer nesta manhã. Porque assim aprova Jesus a encontrar Zaqueu. E a história diz que Jesus chegando naquela cidade, Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu está ciente que é pecador. Zaqueu sabe, reconhece as suas fraquezas. Zaqueu sabe quem ele é. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Zaqueu sabia quem ele era. Pecador. Um homem sem coração, muitas vezes. Tirava de pessoas humildes, dos pobres. Cobrava impostos, às vezes injustos, daquele povoado. Mandava os seus serviçais fazer isso e não havia complacência. E ele se tornava cada vez mais rico, porque a comissão desse homem era baseada nos tributos. Pecador, como eu e como você. Mas ele tem um coração que deseja mudança, porque ele não está bem. Apesar de ter poder, é um homem extremamente vazio. E ouve falar de Jesus, e Jesus está a caminho. Aí ele olha para si mesmo e fala assim: eu tenho obstáculos que eu preciso cumprir, quebrar. Barreiras que eu preciso quebrar. E a primeira barreira que esse homem precisa quebrar é a barreira social. É seu status.
Veja bem, o status muitas vezes que nós acreditamos ter, ele nos impede de vir até Jesus. O status muitas vezes que nós acreditamos possuir, ele coloca uma barreira que às vezes se torna tão intransponível. E esse homem era rico. Ele tinha um cargo de poder, de autoridade, que era muito respeitado no sentido do poder. Então ele tinha que transpor essa dificuldade para ver Jesus. Porque como pode um homem com tanto poder se envolver com um mestre, com um profeta? E esse homem vai, a primeira coisa que ele faz, eu quero ver Jesus. E para ver Jesus, deixa o que pensarem de mim para lá. O que importa é que eu veja Jesus. Mas ele não podia, porque tinha uma segunda barreira que o impedia de ver Jesus. Ele tinha uma barreira física. Ele tinha uma condição física diferente. Ele era baixinho. Perto dos caras grandes, o baixinho sempre leva desvantagem, né? Ainda mais uma multidão. Porque para onde Jesus ia, minha irmã, as multidões iam atrás, desesperadas por esse homem, desesperadas por ter um encontro com Jesus. E Zaqueu, um homem diminuto, pequeno, com grande poder, mas pequeno, ele estava ali, perdido numa multidão de gigante, de gente grande, que não tinham poder, mas eram grandes em estatura. E ele deve, imagina a cena desse homem pequeno procurando algo para ele subir em cima. Imagina você, Jesus está na Apex, lotado. Você baixinho. Aonde eu vou subir para ver Jesus? Se eu pendurar no ventilador, não vai dar certo. Se eu ficar de pé na cadeira e o irmão tiver 1,80 m, nem assim eu consigo. Olha o desespero, olha a cena desse homem atrás de algo. E aí ele vê o quê? Uma árvore. O que você falaria se você visse Zaqueu trepando numa árvore? Você é doido? Esse cara é doido. Primeiro comentário que você fala, não, esse cara é doido. Ele não tem o que fazer na vida, agora quer se aparecer para os outros. Não tem o que fazer. Ele quer se aparecer. Mas aí, vai subir na árvore. Ele vai subir na árvore, gente. Ele vai quebrar uma barreira gigante. A sua limitação física não impediu ele de desejar Jesus, de querer Jesus. A sua limitação física não fez ele dizer, quem sabe um outro dia, quando tiver menos gente, quando tiver menos povo olhando, quem sabe se um dia Jesus passar novamente por Jericó e tiver uma reunião somente dos bacanas da cidade, eu estou lá. Porque eu sou rico, eu sou importante. Quem sabe, um outro dia, Jesus veio. Quem sabe, um outro dia, Jesus aparece. Mas ele não olhou para isso, meu amado. Ele subiu naquela árvore. Foi maravilhoso. Porque ele quebrou uma barreira gigantesca. E uma outra barreira que ele quebra é o orgulho. Que é algo que pobre e rico tem um monte. Está cheio de pobre orgulhoso. E está cheio de rico orgulhoso. Orgulho não é uma patente exclusiva de quem tem dinheiro. Nariz de pezinho, empinadinho, dizendo eu posso, eu faço, quem manda sou eu, não é
coisa de rico, é coisa de quem não tem Cristo no coração. E esse homem quebra essa barreira. Ele não se importou com a condição dele. Deixou de lado o seu status, deixou de lado a sua posição, a sua fama. Ele era famoso ali na sua terra. Jericó todinha conhecia esse homem. Ele só não era benquisto, mas todo mundo conhecia esse cara. Quebrou o paradigma da multidão, o excesso de pessoas ali. Jesus arrebanhava milhões e milhares de pessoas, e esse homem franzino precisava ver Jesus. E ele queria, e ele quebrou o paradigma da multidão. Porque quando você quer alguma coisa, você vai em frente, não vai? Ah, eu quero comprar aquela blusa. Mulher é mais ou menos assim também, né? Quando eu quero. Eu vi uma blusa bonita numa loja aí da Vila Formosa. Eu passei pela loja e vi a blusa. Depois eu voltei para olhar o preço. Não é assim que você faz? Aí eu fui embora e o coração, ela pode ser sua. Eu olhei, mas o meu bolso disse que não. Aí eu olhei para a blusa, ela falou para mim, eu quero ser sua. Olhei para o meu cartão de crédito e falei, ó, pode ser minha. Aí fui lá e comprei. Não é assim que a gente faz? A gente quebra qualquer coisa, faz qualquer coisa para ter alguma coisa, para encontrar alguma coisa. E o que você tem feito para encontrar Jesus? O que você tem feito para encontrar Jesus? Você tem se acomodado dentro da sua casa, ficado ali, esperando algo acontecer. Vai cair um raio aqui, irmã, e ó, vou me arrepiar todinho. Aí eu sei que é Jesus chegando. Ou você tem buscado Ele todos os dias? Você tem dobrado o teu joelho na tua casa, minha irmã? Você tem clamado ao Deus dos céus todos os dias? Você tem lido a palavra dele todos os dias, se fortalecido na fé, buscando esperança onde não há esperança mais? Você olha para a sua circunstância e tem dizido, uma hora resolve. Ou você tem ido ali, atrás de Jesus, como Zaqueu. Zaqueu foi lá. Foi lá porque ele sabia que ali vinha uma resposta boa. Daquele homem de Deus vai sair algo bom. E você está morrendo, sabe por quê? Porque você espera o arrepio. Quando arrepiar, Marcelo, aí funciona. Mas Zaqueu não. Zaqueu não olhou para os obstáculos. Zaqueu não olhou para as circunstâncias, minha amada. Zaqueu foi lá. Eu preciso ver o homem. E quando você toma uma atitude, o teu milagre se aproxima. Veja, o teu milagre depende da tua motivação. Se você ficar parado, esperando, não vai ter arrepio. Você precisa se mover em Deus. Sobe na primeira árvore que você encontrar. Sobe na primeira árvore. Dá teu pulo. Eu tenho 1,68 m, 69. O Vinícius, 1,80 m, Vinícius. Imagina 10, 20, 30, 100, 1000 Vinícius na minha frente. A maioria das mulheres é 1,55, 1,60, 1,65. Salvo exceção, alguma mulher mais alta. Você imagina um Vinícius na tua frente. Imagina uma multidão de Vinícius na tua frente. E você sabe que Jesus está lá na porta. Está ali. Jesus. E você está assim, 1,65 m, 1,90 m. Ai, meu Deus do céu, não dá. Cadê a vida?
Sai, Vinícius. Mas o outro também. Sai, Vinícius. Eu quero ver Jesus. O que você faz? Bem, até Jesus começar e chegar em mim, terminou o dia. Então já foi um dia. Vou para casa. Na próxima oportunidade, lá em Jericó, a gente se encontra. Mas a boa notícia é que em Jericó tem encontro. E Jesus está lá. Com um monte de Vinícius e Zaqueu ali pequenininho. Querendo ver Jesus. E para surpreender este homem, Jesus que quebra paradigmas, Jesus que vê as pessoas do jeito que ela é. Não se preocupa se ele é poderoso, se ele é humilde, se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro. Ele olha para aquela árvore e veja, Jesus estava andando e uma multidão estava atrás de Jesus. Ele olha para aquela árvore, sabe quem ele vê? A árvore. Ele vê a árvore, né? Quem ele vê lá? Ele vê Zaqueu. E aí ele diz assim: Zaqueu, desce, Zaqueu. Desce do seu orgulho. Desce da sua arrogância. Desce da sua prepotência. Desce do seu comodismo. Desce da sua infinitude. Desce do teu achômetro. Desce. Desce, Zaqueu. Porque preciso que você desça. Porque para receber o teu milagre, você tem que sair do teu pedestal. Para receber o teu milagre, você tem que sair do teu pedestal. O teu pedestal não vai me encontrar. Desce, Zaqueu. Por isso eu falei para você gritar teu nome. Para que Jesus te reconheça como Maria, como Joana, como Nara, como Wilson, como Vinícius, como Robson, como Cláudio. Para que Deus te reconheça como Rafael, como Ana. Desce do teu pedestal. Desce do teu pedestal, Zaqueu. Desce do teu pedestal. E desce depressa. Em nenhuma outra passagem você vai ver Jesus dizendo: desce depressa. Vem, porque é urgente a tua salvação, meu querido. É urgente a tua salvação, minha querida. É urgente a tua salvação. Não dá tempo para esperar, porque é hoje o dia da tua salvação. É hoje o dia. É o dia do teu encontro. É o dia do teu troféu. É o dia de você receber a tua glória. A tua riqueza não te dará glória, mas me recebendo, você vai viver na glória comigo. Vem, Zaqueu, desce depressa, depressa, vem, você está perdendo tempo, é urgente, vem, Zaqueu, vem, abandona o teu passado, esquece quem você é, deixa tudo na árvore e desce para ter comigo. Jesus quer ter um particular com você nesta manhã. Jesus quer ter um particular com você. Jesus quer ter um particular com você, minha amada. Jesus quer te conhecer mais. Desce depressa, Zaqueu. Vem, pois me convém
ficar na tua casa hoje. Porque, meu amado e minha amada, a salvação é para você, mas também é para toda a sua casa, se você crer. Porque está escrito que nenhum das nossas casas se perderão. Nesta manhã, às 9 horas, nós estávamos orando, e uma parte da minha oração foi: Pai, encontra-os também os meus filhos, encontra também a minha família. Vem, Pai, se tem alguém se perdendo, que o Senhor os encontre onde eles estiverem também. Porque a salvação é para você, mas é para toda a sua casa, meu amado. Para toda a sua casa, Zaqueu. E me importa ficar lá. Jesus não está de passagem na tua casa. Não precisa fazer somente um cafezinho e depois passar Jesus. Não, arruma a cama, ele vai pousar lá. Arruma a cama, ele vai ficar lá. Jesus quer morar na tua casa. Zaqueu, vem depressa, Zaqueu. Vem depressa, Zaqueu, porque me importa ficar na tua casa, estar com você, com a tua família. E este homem desce e tem um encontro com Jesus maravilhoso. E ele desceu a toda pressa, porque quem quer algo de Jesus precisa correr. Os acomodados podem até receber, mas o milagre demora mais para chegar. O acomodado recebe também. Você concorda que até chegar, eita vida, desce depressa você que está aí na árvore. Vem bem depressa e com alegria, muita alegria. Porque quem vai te receber aqui embaixo é nada menos, nada mais de que Jesus de Nazaré, o Senhor da glória. Vem, Zaqueu. Porque quem te espera aqui vai mudar a tua história a partir de hoje. Vai mudar a tua história. E isso me encanta, porque foi assim que aconteceu comigo. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Quando eu não merecia nada de Jesus. Pelo contrário, eu deveria ser lançado no poço do inferno. Porque eu tinha que reconhecer quem eu era. E você precisa reconhecer quem você era. Quem você é. Zaqueu, vem. Vem. Não demora não. Quebra mais esse paradigma do comodismo. Desce depressa. Eu quero te conhecer, a você e a tua casa. E todos os que viram murmuravam. Porque às vezes você recebe Jesus na tua vida e a primeira coisa que acontece logo depois que você conhece Jesus é alguém dizer para você: não demorou e você virou crentinho, né? Você trocou de igreja, agora você não é mais da igreja A, agora você é da igreja B. Agora você vai usar saia até o tornozelo. Você vai carregar aquela Bíblia lá no braço, embaixo do braço. Legal. Bacana isso, né? Você vai todo domingo para a igreja. Aí tem os murmuradores dizendo. Aí ele vai para a igreja, mas a vida dele não muda nada. Ai, que legal. Né? Tá cheio assim, não é? Você conhece alguém que foi assim? Ou foi assim com você? Você se converteu e alguém falou assim: não dou uma semana para que ela abandone tudo. Não dou uma semana para que ela vá embora daquela igreja. Não dou uma semana para que ela chute esse Deus dela aí.
Não dou uma semana para que nada aconteça de diferente na vida dela. Todos viram e murmuravam dizendo que ele hospedou um homem pecador. Jesus veio buscar quem? Os pecadores. Não os sãos. Os doentes. Ele veio buscar os doentes. Zaqueu queria ver Jesus. E descobre que Jesus viu ele primeiro. E agora Jesus vai em direção à casa dele. Jesus vai em direção à casa daquele homem. E Zaqueu quebra mais um paradigma. Os murmuradores. Está vendo? Esse Deus, esse mestre que fala que é mestre, que é profeta, que é Deus, ele se assenta com pessoas que não valem nada. Pessoas de baixo escalão. Pessoas que não têm nada a oferecer. E Jesus vai à casa de Zaqueu. E devia ser uma bela casa, né? Você imagina? Uma casa linda, porque ele era rico, né? E rico geralmente tem casa bonita. Mas quando Jesus alcança uma vida, a vida desse homem muda. Porque se você conheceu Jesus e não aconteceu nada, ou não vai acontecer nada, então Jesus não entrou na sua vida. Porque na vida de Zaqueu, houve uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora, naqueles momentos maravilhosos da presença de Jesus ali, algo sobrenatural aconteceu na vida de Zaqueu. Algo novo aconteceu na vida daquele homem. Arrependido agora. Triste pelo seu passado. Feliz pelo seu futuro. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: decido dar aos pobres a metade dos meus bens. E se de alguma maneira eu prejudiquei alguém, e se de alguma maneira eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Esse homem não só recebeu Jesus, mas ele foi transformado de dentro para fora, meu amado. Saiu a podridão da riqueza, saiu a podridão do poder, saiu a podridão do achismo, do orgulho, da soberba, da ignorância, e entrou Jesus dentro dele. E a primeira coisa que aconteceu: eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo de tudo que eu fiz e vou devolver aos pobres tudo, 50%, tudo do que eu tenho. Porque o verdadeiro crente sempre vai pensar no semelhante. O verdadeiro cristão não olha só para si mesmo. O verdadeiro cristão olha para si e para fora. E este homem, em pouco tempo, resolve mudar a sua vida por completo e restituir tudo que havia defraudado alguém. E ele nem precisava fazer isso, porque Jesus não pediu nada para ele. Jesus não pediu. Não tem mais nada aqui dizendo que Jesus falou alguma coisa. Então, vem Jesus e diz o seguinte: olha só. Hoje chegou a salvação na tua casa. Hoje chegou salvação na tua casa. Qual é o dia? Hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou salvação na tua casa, Zaqueu. Vanessa,
Chegou salvação na tua casa. Chegou na salvação na minha casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. O horário avança. Só para você ter uma ideia. Eu tenho 7 folhas para falar sobre Zaqueu aqui. Tenho 7 folhas para falar sobre Zaqueu. Então tem muito mais de Zaqueu para nossas vidas. Mas o importante é aquilo que eu falei para vocês. Se você tomou posse disso que eu disse para você, o mesmo Cristo que gritou Zaqueu está gritando por você nesta manhã. O mesmo Cristo está chamando o seu nome nesta manhã. E Ele quer um particular com você. Ele quer uma visitação. E eu vou fazer um convite para você nesta manhã. E eu vou fazer um convite para você. Antes, deixa eu me despedir do pessoal da internet, dizendo como é bom estar com vocês aí. Obrigado por nos escolher para ouvir a nossa mensagem. Deus te abençoe ricamente e tome uma decisão séria que nem Zaqueu. Amém?